Muito bem, meus irmãos, dito isso, dadas essas boas-vindas para vocês, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. A gente vai ler a partir do verso de número 1. Então você vai abrir Gênesis, para quem não está familiarizado, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Livro de Gênesis, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Disse o Senhor a Noé, a palavra diz, né? Noé e sua família entram na arca. Então disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Somente até aí. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos deu a liberdade de lermos a Tua santa palavra, Pai. Obrigado porque existem locais, países que o simples fato de abrir as Tuas Escrituras não são permitidas. E aqui o Senhor nos permitiu, mais uma vez, lermos o que o Senhor quer passar para a nossa vida. Seja conosco nessa manhã, que o Senhor possa me usar poderosamente, que a minha boca possa ser um instrumento para anunciar o Teu santo Evangelho. Esteja conosco, Pai, é o que eu te clamo neste momento, pelo poderoso e santo nome de Jesus. A família de Deus diga amém. Noé, personagem super conhecido, né? Familiarizado nosso. Criança sabe quem é Noé, né? As histórias de Noé, elas são passadas e a gente conhece de cabo a rabo a história de Noé. Mas afinal de contas, quem é Noé? Quem foi Noé? Noé, pelas Escrituras, filho de Lameque, neto de Matusalém, outro personagem super conhecido. Noé vem da linhagem de Sete, que era irmão de Caim, filho de Adão. Então a gente começa a fazer uma árvore genealógica de Noé. Sugere-se que Noé tenha nascido lá em 2948 antes de Cristo. E sabe-se, né, a palavra de Deus nos fala, nos mostra que Noé faleceu com 950 anos. Noé tinha uma família funcional exatamente igual a nossa, igual a minha, igual a sua. Noé tinha esposa e Noé tinha seus 3 filhos, como estão registrados lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 10. São filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Família normal, marido, mulher e filhos. Remete às nossas famílias dos tempos atuais, né? As nossas famílias, uma família Noé, normal. Porém, coube a Noé, olha que fantástico, né? Coube a Noé, um escolhido de Deus, a tarefa de salvar a humanidade. Aliás, humanidade essa que estava corrompida. Como diz lá em Gênesis, no capítulo 6, você pode, capítulo acima desse que a gente acabou de ler, né? Capítulo 6, nos versos 5 e 7, a palavra de Deus diz o seguinte, ó: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor:
farei desaparecer da face da terra o homem quem criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Em um determinado ponto da história, Deus se arrepende diante de toda a maldade, diante de uma humanidade corrompida. Deus se arrepende de ter criado o homem. Agora você imagina Deus se arrependendo da sua própria criação. A humanidade estava vivendo um momento de corrupção tão grande que Deus se arrepende de ter criado o homem, de ter criado os animais, de ter povoado a terra. E aí Deus escolhe Noé, que tem uma família igual a minha, que tem uma família igual a sua, para salvar a humanidade. Mas por que Noé, gente? Por que Noé foi escolhido? Em Gênesis, no capítulo 6, agora no verso 9, diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha o que diz na sequência: Noé caminhava com Deus. Noé como chefe da casa, Noé como cabeça, Noé como patriarca, Noé era um homem justo e íntegro. E vou além, Noé caminhava, comungava com Deus. E aí a gente começa a fazer a primeira reflexão da família de Noé, que é igual à minha, que é igual à sua família. Será que nós, e aí eu não estou falando de homem ou de mulher, será que nós como cabeça da casa estamos sendo justos, íntegros e o mais importante, será que nós estamos caminhando com Deus como Noé caminhava? Porque Deus também quer que façamos uma obra na vida de alguém. Deus também nos escolheu. Talvez nós não tenhamos que montar uma arca, talvez nós não tenhamos uma função, tão importante quanto a de Noé de salvar uma humanidade, mas sim, Deus nos escolheu para alguma função aqui na terra. E aí Noé iniciou esse trabalho que foi passado para ele em família. E aí a gente tem alguns ensinamentos que o texto nos passa. O primeiro ensinamento que observamos, esse primeiro aspecto, é o aspecto do aprendizado. Deus orienta Noé exatamente o que deve ser feito. Noé e sua família tiveram que aprender muitas coisas novas, gente. Como, por exemplo, montar um barco. Se Deus chegar para alguém de nós aqui agora, que temos a mesma família de Noé, exatamente igual, pai, mãe e filhos, e pedir para você ir lá e montar um barco gigantesco, você vai saber montar, meu irmão? Noé também não sabia. Noé também precisava aprender sobre animais. Lá nos versos 2 e 3 diz: olha, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a fêmea. Ou seja, Deus orienta também a Noé de que forma recolher esses animais. Certamente, esses aprendizados eles foram muito úteis para os relacionamentos familiares. E a pergunta que eu te faço hoje é: e nós? Quantas vezes em nossa família nós unimos forças, qualidades distintas, habilidades únicas? É verdade, gente. Dentro da nossa casa, cada um tem uma habilidade única. Somos pessoas diferentes, pessoas distintas. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós unimos todas essas forças para fazermos algo em comum? Noé precisou fazer isso. Porque Noé sozinho não teria nem força nem habilidade para desenvolver a tarefa que Deus havia passado para ele. Ele precisou unir a sua família, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos e falar o seguinte: a gente tem uma missão aí. Deus passou uma missão, vocês têm que me ajudar. E cada um com a sua habilidade foi ajudando Noé
naquela empreitada, naquele trabalho. Só que muitas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa família, a gente deixa o nosso ego falar mais alto. A gente não ouve os nossos pares. Às vezes nas tarefas simples de casa, né? Você vai fazer um arroz. Meus irmãos, se tem uma coisa que a pandemia me ensinou foi fazer arroz. Eu não sabia fazer arroz. Eu estou casado há 17 anos, não sabia fazer arroz. A pandemia me ensinou a fazer arroz. Só que a minha esposa tem uma habilidade muito maior em fazer arroz. Aí porque eu olhei na internet e aprendi a fazer na panela elétrica que eu faço, hein, gente? Né? Nem que eu não sei fazer jogando água fervendo, não. Eu nem tentei ainda. Mas como hoje eu acho que eu sei fazer na panela elétrica, se a minha esposa vier e falar para mim porque ela tem mais habilidade, eu vou deixar o meu ego inflar e dizer assim, não me ensina não, porque isso aqui eu já sei fazer. Não. Noé teve a humildade de falar o seguinte: vem cá, meu filho, me ajuda aqui, o que você sabe fazer? Vem cá, mulher, me ajuda aqui, o que você sabe fazer? A gente muitas vezes dentro da nossa casa, o nosso ego ele é tão inflado dentro da nossa família, que a gente não ouve os nossos pares dentro de casa, a gente não permite ouvir a opinião do outro. E isso acaba com os relacionamentos, porque a gente precisa usar isso exatamente inversamente proporcional ao nosso favor. Quando você se une para fazer algo, a coisa não só sai muito melhor, como você se aproxima muito mais daquela pessoa que está ao seu lado lhe ajudando. Já reparou isso? Quando você vai desempenhar uma tarefa em família, já reparou como a coisa é muito mais gostosa, como as lembranças daquele dia é muito mais gostoso? Como quando a gente lembra com saudosismo e com alegria aqueles momentos vividos de acerto, de erro. Ah, meu pai bateu com o martelo e martelou a mão, eu errei o prego. Mas a gente lembra com alegria, isso gera a união da nossa família. Noé entendeu que era importante ouvir todas as partes envolvidas para desempenhar a sua tarefa. A gente precisa entender que cada um membro da nossa família tem um papel fundamental no desenvolvimento das tarefas. Quando a gente pratica isso, meu irmão, a gente percebe que há uma coisa chamada cumplicidade. A aproximação é muito maior, o elo fica muito mais forte. A ligação familiar é muito mais forte. Então permita desenvolver as suas tarefas em família. Seja ela a mais simples dentro de casa, seja ela a mais importante que Deus determinou que você cumpra. Um segundo aspecto que a gente observa é a paciência. Paciência, né? Paciência que tem nos faltado tanto nesse período de pandemia, né? Quando se fala em família. A família de Noé precisou esperar a chuva chegar. Olha só isso. Deus determinou que Noé construísse a arca. Além de construir a arca, a família de Noé precisou esperar a chuva chegar. Depois ela teve que esperar o quê? A chuva parar. Depois ela teve que esperar as águas baixarem. Tudo isso, gente, é uma lição de paciência que a família de Noé nos presenteia. A família de Noé, que é exatamente igual à tua, igual à minha família. Olha o que diz lá no verso 4: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Do mesmo modo que precisamos esperar o tempo de cada coisa e de cada pessoa dentro do relacionamento, gente. Precisamos esperar o tempo de cada coisa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aliás, a Bíblia sugere, para vocês terem uma ideia do tempo que a família de Noé teve que esperar e de como ela teve que exercer, né, essa paciência, coisa que a gente não está conseguindo exercer na nossa família em 1 ano de pandemia.
Tem gente que chega pra gente, casais que chega pra mim, pra minha esposa e fala assim: pô, não tá dando não, Léo, não aguento mais ficar dentro de casa, tá um estresse danado, tá um nervosismo, já tô com ansiedade, já tô com isso, tô com aquilo, tô nervoso. Olha, a Bíblia sugere, escuta aí, ó, que a arca levou 100 anos para ser construída. Gente, a arca levou 100 anos para ser construída. Será que a minha família, a sua família, que é igual à família de Noé, teria essa paciência? Foram 40 dias e 40 noites chovendo, mas não acabou por aí. Foram 370 dias até a água retroceder. Um ano, meus amigos. Um ano para as águas baixarem. Casais hoje em dia, não se suporta porque tiveram de passar um pouco mais de tempo dentro de casa em função da pandemia, né? A gente vê pai, a gente vê mãe que não aguenta mais seus filhos dentro de casa. Não, tem que mandar esse menino para a escola logo, porque eu não aguento mais ficar com essa criança dentro de casa. Não aguento mais. Manda para a escola, manda para a natação. Bota um ano essa criança dentro de casa, não aguento mais, volta logo, miserável. Já viu como é que a gente está? Esse trabalho não vai acabar de home office, não aguento mais home office, chega. Como anda a nossa paciência dentro dos nossos lares com a nossa família? Por fim, o outro aspecto que observamos, muito importante, é a obediência. A obediência de Noé se destaca porque ele recebeu uma ordem de fazer algo muito diferente daquilo que ele praticava e de tudo que ele conhecia, gente. Noé era um agricultor. Noé era um agricultor. Ele não era um construtor de barco, ele não era um botânico, sabe? Ele não entendia de animal. Noé era um agricultor, plantava, colhia. Porém, olha o que diz o verso 5: e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Noé podia falar para Deus assim: Deus, escolhe outro que eu não sei fazer barco, escolhe outro porque eu não vou conseguir colher os animais, escolhe outro, meu Deus, escolhe outro, eu não sei fazer isso. Quantas vezes Deus nos dá um chamado e a gente em nossa família fala assim: não, isso aí não dá para mim não. Deus, olha, te agradeço o chamado, mas escolhe o irmão que está do lado aqui, porque ele tem mais habilidade que eu, ele sabe fazer melhor do que eu. Noé mostrou que nós precisamos ser obedientes às determinações de Deus. Noé e sua família cumpriram à risca as determinações que Deus lhes determinou. Aliás, inclusive Deus escolheu essa família para uma obra tão importante, que era um novo tempo da restauração da humanidade. A pergunta principal é: e nós? E nós? Estamos sendo obedientes às determinações de Deus para o nosso lar, para a nossa família? A minha casa tem sido luz na escuridão? Eu e minha família temos sido para Deus em primeiro lugar e para a humanidade o que Deus espera que sejamos? Gente, nosso lar tem que ser um oásis de paz. O nosso lar tem que ser um farol para iluminar outros lares, iluminar a humanidade, iluminar outros casais, iluminar nossos vizinhos, porque tem muita gente que está vivendo na escuridão, gente. E a gente vai trazer a nossa família para viver na escuridão também, porque a gente não está sendo obediente? Será que a gente tem atendido os chamados de Deus para as obras que nós, julgamos não termos capacidade de executarmos? Talvez você sozinho não consiga, mas eu posso lhe garantir, em família, unindo forças, unindo habilidades diferentes, unindo dons diferentes, eu tenho certeza de que a tarefa será cumprida. E quem nos mostra isso é Noé, que tem uma família exatamente igual à sua e exatamente igual à nossa.
mulher, filho. Pensem, Deus quer que estejamos em família. Foi por isso que Ele nos uniu. Foi por isso que Deus criou esse projeto chamado família. As duas instituições na terra criada foram a igreja e a família. Deus quer que andemos em família. Deus poderia ter dado habilidade suficiente para Noé resolver todo o seu trabalho sozinho, não poderia, gente? Poderia. Deus escolheu Noé para salvar a humanidade. Ele não poderia ter dado toda a habilidade, todo o conhecimento técnico, todo o conhecimento intelectual, toda a prática, né, de manuseio de materiais para Noé, para sozinho ele ir lá e construir a arca e salvar a humanidade? Poderia. Mas olha o que diz o verso 7 com muita profundidade. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, com a sua mulher e com as mulheres de seus filhos. Noé não deixou ninguém da sua família para trás. Noé embarcou na arca por conta do dilúvio, com a sua mulher, com os seus filhos e com as mulheres dos seus filhos. Deus às vezes usa uma situação que a gente nem imagina, né, para reunir as nossas famílias. No caso de Noé específico, foi o dilúvio. Por causa da chuva, né, Noé entrou na arca com a sua família, gente. Quantas vezes, todo mundo aqui deve ter um testemunho desse, quantas vezes Deus usou alguma tempestade para nos colocar juntos da nossa família? Talvez hoje, vou além, talvez hoje Deus possa estar usando algum dilúvio em nossas vidas para fazer você dar as mãos para algum dos seus familiares e seguir a sua caminhada em família. Exemplos não nos faltam, né? Em tempos de pandemia, as doenças têm aproximado as famílias, é verdade. Famílias que estão dispersas, cada um para um lado, a doença, a tempestade, o dilúvio faz com que as pessoas se aproximem. Acidentes, crises. Os meus pais, eles têm um relacionamento, eles são casados há 57 anos. Meus pais são casados há 57 anos. Em 1993, eu era um menino apenas, os meus pais estavam separados. Não papel assinado, né? Mas dormiam já em quartos separados. Em 93, eles já tinham 20 e poucos anos de casado, quase 30, e estavam separados, gente. Todos sabem que meu irmão é policial militar. Em 1993, numa operação aqui pertinho, na Vila Norma, o meu irmão sofreu um acidente grave. Meu irmão foi baleado numa operação militar. E esse dilúvio, essa tempestade, fez com que meus pais dessem as mãos e falassem: ó, vamos junto, vamos em família transpor esse problema. E estão casados até hoje há 57 anos. Então o meu dilúvio, a minha tempestade, a tempestade da minha casa foi um grave acidente que meu irmão sofreu, que serviu para quê? Para unir a família. Meu pai percebeu que sozinho não daria conta de segurar esse rojão, e minha mãe percebeu que sozinha não daria conta de segurar o rojão. Então, de repente, Deus está colocando uma tempestade, um dilúvio na tua vida hoje, para você segurar na mão do seu familiar e continuar a caminhada em família. Mas o mais lindo dessa história toda é: você vai entrar nesse dilúvio em família, mas você vai sair desse dilúvio
com a sua família. Capítulo 8, para a gente finalizar agora, capítulo 8, verso 15 e 16, olha o que diz lá, ó. Capítulo 8, verso 15 e 16. Então disse a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Da mesma forma que Deus ordenou que Noé embarcasse na arca com a sua família, Deus ordenou que Noé saísse da arca com a sua família. Deus não ordenou que Noé andasse sozinho. Deus ordenou que ele saísse em família, juntos. Todos nós devemos embarcar juntos e sairmos juntos. Porque o que Deus uniu, meu irmão, não separa o homem. O recado final. Deus nos usa para fazer a sua obra. Nem toda tempestade é motivo de desespero. Por pior que seja a dificuldade da obra, devemos usar as nossas habilidades individuais de forma a criar um aprendizado e um ambiente de aproximação e união. Precisamos ser pacientes, meus irmãos. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. A tempestade pode ser longa, pode durar 40 dias, pode durar 40 noites, pode durar 1 ano para as águas retrocederem. Mas os olhos de Deus é diferente. O choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. E por fim, meus irmãos, precisamos ser obedientes às determinações de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a família de Noé, que é igual à sua família, que é igual à minha família, ela é justa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém e amém.